Olá, você que nos acompanha na página Espírita Extração da Luz. Vamos reproduzir em instantes uma palestra muito interessante. Uma palestra virtual, Transforme Dor em Dom da Alma, com Alberto Almeida. Uma realização da Federação Espírita do Estado de Sergipe, transmissão ao vivo pela Rádio TV, Rede Amiga Espírita, em parceria com a SET TV da Paraíba, FEST TV de Sergipe, Web Rádio novaluz.org de Goiás e a Rádio Brasil Espírita. A transmissão foi no dia 16 de junho de 2020, às 19 horas e 30 minutos. Mas queremos chamar a atenção para um aspecto que consideramos importante. Na nossa página nós reunimos materiais já publicados, quer seja vídeo, áudio, entrevistas, estão no YouTube, e o material disponibilizado em PDF e já disponibilizado para o público. E aí nós pegamos, editamos, retransmitimos para reunir na nossa página o máximo de material espírita para você pesquisar, estudar e mesmo para o seu lazer. A nossa página não tem fim lucrativo e, portanto, lhe convidamos, primeiro agradecemos por você ter nos acompanhado ao longo dessa nossa caminhada e lhe convidamos para o próximo vídeo, que é realmente muito interessante. Vamos à palestra. Olá, amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa palestra virtual, oferecida pela Federação Espírita do Estado de Sergipe, em parceria com os nossos amigos Rede Amigo Espírita, aos nossos amigos da TV 7, na Paraíba, aos nossos amigos também na Web Rádio novaluz.org de Goiás e na Rádio Brasil Espírita. Sejam mais do que bem-vindos. Nessa noite, nós temos a alegria de um encontro maravilhoso para buscarmos um pouco mais de conhecimento e de esperança. E não poderia faltar, ao nosso lado na mediação, nós temos nossa amiga Jeane Paiva. Boa noite, Jeane. Boa noite, Blanda. Boa noite aos amigos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Hoje, a nossa noite tão especial, teremos nosso amigo Alberto Almeida. Ele que é médico clínico geral e homeopata, diretor da Associação Médico Espírita do Pará e do Jardim das Oliveiras, terapeuta de família e transpessoal. Trabalha na educação e na promoção social das famílias abaixo da linha da pobreza, no Jardim das Oliveiras. Ele nasceu em Belém, no estado de Pará. E hoje, com um tema tão lindo, tão convidativo, ele fala: transforme dor em dom da alma. Então, queremos pedir, neste momento, ao nosso querido amigo para adentrar a nossa sala virtual. Boa noite, Alberto. A nossa alegria de poder compartilhar com Sergipe, com a nossa federativa, a nossa amada federativa, e com todos aqueles que estão conectados na posição de internautas, e experimentar que hoje a gente possa compartilhar reflexões que, de algum modo, possam ser úteis a cada um de per si e ao grupo de um modo geral. É a nossa alegria, portanto, de mais uma vez estar em Sergipe, ainda que virtualmente. Nós que agradecemos bastante, Alberto, já pela segunda vez, você atendendo nosso pedido prontamente, com muita alegria, com muita satisfação. Hoje, Alberto, a todos que estão nos assistindo, irá falar por 40 minutos sobre esse lindo tema e, após a explanação, ele irá responder as perguntas de vocês. Então, aproveite e explore bastante os conhecimentos de Alberto com as suas perguntas. Alberto, a palavra agora é com você, meu amigo. Fique à vontade. Efetivamente, quando na história da humanidade nós percebemos a figura do encontro expressivo de Saulo às portas da cidade de Damasco, e com o sol a pino, com os seus pares tombando da alimária e caindo no chão de joelhos, e aquela luz que se diferenciava da luz solar, que eu visitava numa circunstância ímpar
ele ensejaria dizer da sua movimentação interna quando aquela luz transfigurada na excelsa figura de Jesus propôs-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falava, portanto, de um homem que nos vínculos das entranhas com o judaísmo, com a sua acessibilidade à posição do centro mais expressivo de poder da sua raça, da sua religiosidade, do seu povo, a posição, portanto, de Saulo, guindado ao sinédrio, deveria ensejar-lhe poder, um poder que ele colocaria a serviço de Moisés, na certeza de que estava sendo fiel à lei. E, como não conseguira ainda digerir a mensagem de Jesus, que era apresentada como sendo a do Filho de Deus, e por isso fora sentenciado à morte, acusado de blasfêmia, e com a aquiescência de Roma, os judeus puderam então crucificá-lo, já que naquela época não era possível os judeus documentarem, determinarem e estabelecerem a execução de morte para qualquer pessoa sem que houvesse a aquiescência romana, a qual eles estavam subjugados. Essa figura de Jesus que fora apresentada em Jerusalém nos finais do seu tempo, especialmente de militância pública, porque Jesus apenas estabeleceu uma relação socialmente mais ampla por 3 anos, viver a maior parte do seu tempo em a Galileia. E quando ele faz esse mergulho na Judeia e especificamente em Jerusalém, vai se dar ali a culminância do seu apostolado, da sua missão, que culminaria no movimento da crucificação. Era, portanto, aqueles homens que estavam vinculados a Jesus o objeto de pesquisa, análise e perseguição de Saulo, que visitaria uma casa de feições paupérrima, chamada a Casa do Caminho, que atendia as pessoas que não tinham acesso aos seus direitos fundamentais e básicos, e ficava à margem dos muros de Jerusalém. Portanto, colocada fora daquilo que era, por assim dizer, a cidade. E eram, de fato, pessoas que não tinham a sua cidadania àquele tempo assegurada. E foi ali que João, Simão Pedro, Filipe estabeleceriam um grupo ao lado de Tiago para atender as pessoas sofridas. Esses 4 discípulos criariam a Casa do Caminho, que logrou ter esse nome, acolhendo e atendendo as pessoas mais sofridas. E como a mensagem era libertadora, a movimentação de atendimento às pessoas chamava atenção, já que a sociedade judaica não se movimentava para atender os seus filhos que se colocavam em posições de miserabilidade ou de desconcerto físico ou de expropriação da socialização, como, por exemplo, se detivesse a hanseníase, a lepra na época. Então, iam para o Vale dos Imundos. Era, portanto, uma sociedade que estava atendendo, como de um modo geral as sociedades se colocam no mundo, atendendo apenas aqueles que estabelecem a regência das leis em proveito próprio. E aqueles que eram os mais aflitos, necessitados, os carentes, os marginais da época, eram então acolhidos nessa casa. E foi, portanto, nesse lugar que a figura de Estevão compareceu como sendo um dos também atendidos, no momento em que ele quase experimenta a desencarnação nas galés, mas fora salvo em função da sua dedicação, da formosura do seu espírito, e porque Jesus, naturalmente, havia conferido a Estevão a possibilidade da sobrevivência, é nessa instância,
quando na casa do caminho ele é acolhido e nos seus delírios febris, porque estava muito doente, ele consegue estabelecer movimentações acerca da sua tradição e fala das escrituras, fazendo menção, portanto, a Isaías, o que deixa Simão Pedro extremamente curioso acerca daquele homem que, sendo atendido, guardava nos seus delírios febris a cultura do seu povo e expressava de uma certa forma, causando uma certa perplexidade a Simão. Ao tempo que, quando Gesiel, ainda não Estevão, está se recuperando desses quadros e observa a figura de Simão caminhando ao lado das camas, paternalmente, ele nunca tinha visto gesto de tanta compaixão de um homem que atendia os sofridos, os marginais. E a proporção que ele foi se dando conta, enquanto Gesiel, ele foi fazendo um link daquilo que era feito ali com a forma com que ele foi atendido na entrada da casa do caminho, quando ele foi tratado por irmão. E quando Efraim, aquele que o tutelou e levou à casa do caminho, havia lhe dito que todos éramos irmãos numa só família em Jesus Cristo. Então, ele está curioso para saber quem é Jesus. E, na primeira possibilidade, à sombra de uma árvore frondosa, ele entretece, já recuperado, Gesiel estabelece um diálogo com Simão Pedro. Um diálogo que, para os dois, deveria desvelar a curiosidade de ambos. Simão, por vê-lo como alguém detentor de uma cultura e que estava naquela condição de sendo atendido, mas era alguém especial. E ele, olhando para Simão Pedro e vendo a própria fraternidade que ele estudara nos livros, manifesta no comportamento daquele homem. E ali se revela Jesus. É nessa perspectiva e nesse encontro que Gesiel passa a ser chamado Estevão e compõe como o 5º membro da Casa do Caminho, formatando uma casa de extraordinária beleza. E porque detivesse uma fala fácil e dons mediúnicos, chamaria logo a atenção, para além daquilo que já estava sendo chamado, da população que comunicava acerca daquele homem esguio, que falava claro, que tinha percepções espirituais e que curava. Era agora Gesiel transmutado, nominalizado, batizado como Estevão. Foi essa figura que chamou a atenção de Saulo, o notável judeu de origem, detendo a sua origem no judaísmo, mas com a sua vinculação com Roma, com a sua vinculação com a sua cidade onde nascera, dispondo, portanto, da capacidade poliglota, detendo o conhecimento, o grego, o latim e a própria idioma hebraico, é esse homem revestido de todas as características culturais de nobreza, que teve uma infância igualmente requintada do ponto de vista de princípios austeros, que mantinha uma relação consigo mesmo de muita dureza, no sentido de seguir os princípios que rezava a Torá, é esse homem Saulo, que, seguindo a austeridade da lei de Moisés, passa a perseguir os cristãos. E é lá na Casa do Caminho que ele entretece os seus encontros conflituosos, porque ele vê a figura de Estevão, eloquente, comentando o Evangelho, fazendo uma comparação do Evangelho de Jesus com Moisés, e ele se irrita profundamente, porque quando questiona o discípulo de Jesus, ele não consegue dar conta, mesmo com a sua eloquência, com a sua agudeza mental, com a sua performance, de dobrar. E o discípulo se mostra tão suave, porque quando estamos com a verdade, nós fluímos. E se coloca com tal modo, pela oralidade e pela atitude, que isso deixaria Saulo profundamente irritado, trazendo o orgulho de lei, a intelectualidade que estava fincada na sua tradição
e embutido nele aquela rejeição ao carpinteiro que era apresentado como Messias, o que era um absurdo naturalmente para ele, e agora tendo aqueles que eram os seguidores do carpinteiro, ali os homens do caminho, fazendo falas e estabelecendo contactos que eram muito marcantes, porque além da fala, além do diálogo pessoal com os discípulos, especialmente com Estevão, a miséria campeava, sendo atendida. E quando, nas múltiplas perseguições aos cristãos, ele define e decide, com a autorização do Sinédrio, prendê-los, essa figura é surpreendida no dia da prisão com o Ranceniano. Samônio se interpõe e ele adverte Samônio, e Samônio faz uma fala que deveria marcá-lo muito profundamente. Quando ele vai levando Simão Pedro preso, e Samônio, o leproso, que tinha pertencido a uma alta classe social, portanto, a um extrato social mais superior, mas por ter ganho rancenias e lepra, fora rejeitado pela família, agora era acolhido pela Casa do Caminho. Então era um homem ilustrado do ponto de vista intelectual. Era um homem que conhecia as classes sociais. Então vira-se para Saulo e diz uma frase que Saulo não esqueceria. Para Simão Pedro, para vós, não significa nada, não presta. Mas para nós disputamos a sombra de Simão Pedro. Ele ganha, por isso, umas baionetadas, porque Saulo pede para que os soldados o façam, e ali na frente de todo mundo, ele é agredido, porque após a fala, após ele anunciar o valor de Simão Pedro, ele ameaça contaminar os poços, contaminar as águas, se fizessem alguma injustiça com o discípulo da caridade. Saulo ficara profundamente marcado pela ação de caridade que a Casa do Caminho exercia. Não era só a fala, era aquele casarão que atendia a miséria, com a fraternidade legítima, na demonstração de um amor pujante, que se expressava com uma caridade límpida, que Allan Kardec propõe para os nossos dias. E era essa revolução que se estabeleceria na alma desse doutor da lei, Saulo de Tarso, e que ensejaria, em última instância da perseguição, levar Estevão ao sacrifício, matá-lo. E quando ele ameaça Estevão de que deveria tomar providências muito austeras num dos seus diálogos e que deveria solicitar ao Sinédrio que assim o chamasse para prestar contas, Estevão diz uma outra frase que deveria ficar marcado no espírito de Saulo. O Sinédrio tem 1000 modos de me fazer chorar, mas não lhe reconheço nenhum poder que faça eu declinar do amor que eu tenho por Jesus. Era uma fala retumbante, de uma serenidade centrada numa coragem imbatível. Para um homem da estirpe de Saulo, intelectualmente bem formado, forte, de uma têmpera austera, lidar com Estevão nessa perspectiva era uma derrota, não só uma derrota verbal, mas comportamental. Era um embate no qual ele estava vencido. É nesse momento que ele firma o seu desejo de aprisionar os discípulos e arruma um jeito, por assim dizer, para levar Estevão ao tribunal da época, a fim de poder decretar uma pena que culmina com a pena de morte, quando, mais uma vez, ele enfrentando o discípulo do Evangelho, em plena arena, junto dos doutores da lei, e não conseguindo ultrapassar os limites do diálogo com a verdade que Estevão trazia, ele avança e dá um murro, soqueia, agride, bate. E quando ele espera que Estevão reaja, Estevão mostra outra face. A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo difere da vossa. Foi isso que ele disse. Levou Saulo, então, à exaustão e a solicitar o apedrejamento, a morte, o sentenciamento. É desse homem que nós estamos falando.
um homem de uma cultura ímpar, de uma intelectualidade brilhante, de uma origem familiar nobre, detendo, portanto, o acesso ao sinédrio. Era um doutor da lei, na caminhada em direção, portanto, àquilo que poderia se desenhar adiante como sendo o sumo sacerdote futuro. Esse homem que descobre que a sua noiva estava sentenciada a ser a irmã daquele que ele assassinara. Abigail, a doce Abigail. Ele era tão nobre que se resguardou do ponto de vista da sua afetividade, da sua sexualidade, para uma mulher. E essa mulher que ele elegeu era justo a irmã da pessoa que ele assassinou, que ele descobre justo quando, depois do apedrejamento, Abigail descobre o irmão do qual ela tinha perdido o contato. Ali, por assim dizer, era a gota d'água que deveria fazer verter aquele homem numa possibilidade de sofrimento incalculável. Nada obstante, Estevão dissesse a pé de ouvido para Abigail: esse homem é bom, Saulo é bom. Se ele faz isso, é por fidelidade a Moisés. Quando ele conhecer Jesus, reticências. Era a fala do homem que estava morrendo, que fora lapidado, e falando do seu algoz, defendendo o seu algoz, numa atitude de perdão incompreensível ao homem comum, e dizendo para a irmã que ela deveria acolhê-lo. É natural que haveria ali uma fissura no processo de relacionamento noivado, cujo casamento estava a postos, estava no horizonte. E quando Saulo está completamente desarrumado, quando ele está completamente vivendo a sua dor, e quando ele vai visitar Abigail, já no relacionamento estremecido, ele descobre que ela, doente, tinha se convertido ao cristianismo por um homem que tinha ido para Damasco. É justo nesse momento que Saulo alcança o auge do seu sofrimento. E ele delibera, já que não podia perseguir o carpinteiro que já estava morto, perseguindo os cristãos, perseguir aquele homem que, por assim dizer, representava a centralidade do cristianismo, que lhe roubara, incluso, o coração amado de Abigail, convertendo-a ao cristianismo. Ele sai no deserto, e é justo nesse momento, quando o sol está a pino, às portas de Damasco, a figura de Jesus surge e diz a frase que ficou celebrizada na história do cristianismo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Diria Saulo, tombado no chão, sob o olhar daqueles que o acompanhavam. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquele homem vergado no solo, de joelhos, diz a frase que deveria definir a mudada de rumo. Era a dor que, exaurida, rendia-se. É necessário render-se quando a dor chega ao auge e quando aquele que sofre ainda está insistindo num descaminho. Ali era o momento culminante da virada de rumo, quando Saulo então diz a Jesus: o que tu queres que eu faça? Veja, é uma declaração, é um rendimento, é uma entrega. Depois que ele se dá conta que é a figura de Jesus, que identifica o mestre, porque o mestre lhe fala, e depois do mestre dizer que duro para ele era resistir contra todos os estímulos que ele estava estabelecendo, que estava na história dele, nas perseguições, na morte, no assassinato de Estevão, na perda de Abigail, e agora estava em direção a Ananias para matá-lo. Ele se rende de joelhos e diz: o que tu queres que eu faça? Essa é uma frase extraordinariamente bela,
Primeiro, porque ela é dita no não verbal de joelhos, rendido. E segundo, porque ela é proativa. Não há lamentação, não há queixumes. O conflito, de repente, muda de rumo e a seta faz o movimento diferenciado do ponto de vista da sua direção, agora numa outra perspectiva. Ele se entrega completamente. Ele não se entregou por aquele momento, ele se entregou por uma sucessão de atitudes e ações e conflitos que foram se superpondo e levando ele à exaustão, e quando, egoicamente, enquanto Saulo, ele fazia todo o esforço para manter-se Saulo grande, naquele momento, ele se transforma no pequeno. É ali que surge o Paulo, é ali que surge o menor, é ali que surge o eu superior superando o ego. É ali que surge o self, a vitória, a luz, a perspectiva da presença do amor, vencendo a dor, o sofrimento, vencendo, portanto, a sombra. É ali que se dá a transição, a dor que cede ao amor, a sombra que cede à luz. Luz tão intensa que se faria vigorosa, presente, deixaria o cego. E a entrada para a cidade o levaria exatamente ao seu algoz, que ele objetivava enquanto Saulo matá-lo. E é justamente Ananias quem vai curá-lo. Vai celebrizar, por assim dizer, o novo movimento do apóstolo dos gentios, que sem ele, quiçá, não teríamos o cristianismo onde temos. Porque graças à sua formação cultural e à sua capacidade poliglota, ele ousaria levar a mensagem de Jesus para além dos arraiais do judaísmo, ou dos judeus, ou da Palestina da época, para cantá-la em todos os lugares aonde ele pôde chegar, levando Jesus à luz, até a possibilidade do centro de Roma, que detinha o poder temporal naquela época. É, portanto, a figura de Paulo que nos serve hoje de exemplo simplório nesses pequenos lances que eu estou evocando para mostrar como é que a gente muda de rota, como é que a gente sai de uma posição de um homem velho para estruturar um homem novo, como é que a gente converte toda uma potência de alma que está destituída de um bom rumo para um processo de reorientação, para um novo norte, para um novo alvo. Como é que uma sombra se transforma em luz, uma dor se transmuta numa possibilidade de amorosidade? Porque aquilo que Saulo tinha e converteu tudo para a negatividade, servindo a Moisés, judiciosamente, achando que estava fazendo o melhor, com fidelidade absoluta à lei, ele agora o faz com fidelidade absoluta ao amor. E ele o faz com beleza, com encanto, mas com a mesma determinação que Estevão haveria de dizer para Abigail nas vascas da morte. Ele, quando conhecer Jesus, terá a mesma fidelidade que ele tem a Moisés. Ele conhecia que ali onde havia a dor estava o dom, de que a capacidade dele poder perpetrar os males que estava perpetrando, fiel aos princípios que ele abraçava, essa possibilidade, esse potencial da alma deveria ser realocado com a mesma intensidade e ultrapassando novos limites, porque agora numa postura mais libertadora. Era, portanto, Paulo que surgia. Era esse homem imbatível, indomável, capaz de enfrentar a tudo e a todos, que não tinha distância, não tinha pessoa e nada que pudesse detê-lo. Dos ladrões, as pessoas mais requintadas do ponto de vista da intelectualidade. Da mulher que tenta subtraí-lo através do movimento de apaixonamento ao animal que o fere. Era esse homem, portanto, grandioso,
que fez de toda a sua dor uma transformação potencial de todos os seus recursos, colocando-o a serviço de Jesus, e haveria de dizer: ninguém me moleste, eu trago as marcas do Cristo. Escarrai-me, cuspi-me em mim, açoitai-me, porque eu já construí um santuário íntimo às vossas mãos, no qual Jesus há de reinar para sempre. Porque quando ele tomba e que ele volta para a sua cidade depois de curado, depois de começar os rechaços e todas as agressões, todos os sofrimentos, ele passa 3 anos no deserto, num movimento de meditação, estudando o Evangelho, de introspecção, porque ninguém improvisa uma mudança. Era necessário reverter todo um processo que lhe tinha palmilhado o coração e que lhe tinha pontilhado os passos. Era necessário agora fazer o movimento da transmutação. 3 anos no deserto. Ele volta para a cidade, passar mais 3 anos na cidade, rechaçado pelos seus, incluso pelos seus familiares. E quando ele sai, depois de 6 anos, para a tarefa missionária que o deveria o consagrá-lo, ele vai a Jerusalém, onde ele era o doutor da lei. E ele encontra o escárnio dos seus pares e a desconfiança dos discípulos. Mas diante da agressividade da multidão, dos fariseus, ele faz essa frase, essa fala, essa declaração de princípios: escarrai, cuspi-me, açoitai-me, eu já construí um santuário, intangível às vossas mãos, íntimo, no qual Jesus há de reinar para sempre. E é esse homem, na transformação de novo rumo, do homem novo que emerge do homem velho, da escuridão que se revela na luz, porque aonde há uma sombra, do ponto de vista psicológico, numa perspectiva junguiana, ali tem luz embutida, quando se trata dessa metáfora para dizer que há algo dentro de mim ignorado, ou então há algo dentro de mim colocado, usado inadequadamente, que se converte em luz quando eu sou capaz de fazer uma conexão, trazer para a consciência e dar um sentido de conformidade com a lei da natureza. Então, Paulo, depois que faz essa mudança de rumo, este homem que é aprisionado é capaz de poder olhar para os seus carcereiros que dizem para ele, Paulo: quisera eu ser um prisioneiro do Cristo. Eles estavam com inveja de que Paulo era o prisioneiro. Eles queriam mudar de posição. E é esse homem que, diante do carrasco, diz que teme degolá-lo, cumpre o seu dever. Um homem destemido, que fez do amor o seu jeito de viver com uma energia como poucos espíritos nós conhecemos ao longo da história. A mesma energia que agora tinha mudado de sentido, o vetor, e que agora estava a serviço de Jesus. É o que ele mesmo vem dizer mais tarde, em O Livro dos Espíritos, na questão 1009, quando ele vai tratar do castigo, quando Kardec está abordando essas questões do sofrimento, e ele diz que a alma, às vezes, faz movimentos que não estão alinhados com as leis naturais. E surge, então, a dor, surge o sofrimento, para que a alma desgoste do movimento inadequado que ela faz, a fim de que ela volte a observar as leis de amor. De que, portanto, o sofrimento é apenas uma expressão da natureza que convida o ser a se realinhar. Ele deixa essa página linda, dizendo que quando a pessoa se realinha, ela pode se dedicar ao bem, ao belo. E ele fecha a sua análise junto a Kardec, fazendo menção a Jesus e colocando Jesus como o arquétipo do homem. O homem-deus, ele chega a expressar-se dessa forma, para dizer da deferência, da reverência, do seu amor por Jesus,
nos legando a possibilidade desse entendimento, de transformar Jesus na ponte que deve transformar a nossa dor em dom, o nosso sofrimento no realinhamento com as leis naturais, no amor. De que, portanto, Jesus é essa medida certa, justa, adequada, que nos favorece, portanto, fazer essa travessia na observância das leis da natureza, das leis divinas, de que tudo quanto se nos abate na alma, na conta de dor que se transforma em dor doída e, portanto, em sofrimento, é um convite que o Pai amoroso faz para que voltemos. E o Pai é tão amoroso, tão gracioso, tão generoso, tão compassivo, que nos deu Jesus, para que ele pudesse mediar essa travessia, para que pudéssemos voltar, fazer o caminho de volta do beco para onde nós fomos, para que pudéssemos fazer isso e, em observando as leis de amor, fazer tudo o que podemos fazer em cima, incluso daquilo que fizemos de negatividade. Usando o mesmo potencial de destrutividade, nós podemos usar para aquilo que é agora a positividade. Então, o médico que olha o seu paciente, ele não olha só a dor, ele olha o dom, ele olha a saúde. Um pedagogo que olha aquele que é o aluno, ele não observa só o que o aluno não sabe, ele entrevê a sabedoria do aluno, que está posta dentro dele, que precisa ser desvelada. O religioso que aborda o crente que lhe procura em sofrimento, ele se está conectado com Jesus, ele não observa apenas o pecado, ele logra experimentar a virtude que o pecado encobre. Quando nós nos damos conta de que o nosso sofrimento ele é uma chamada de atenção das leis da natureza para que possamos reitinerar o nosso caminho, é aí que nós começamos a fazer o acolhimento da nossa não sabedoria, do nosso pecado, da nossa não virtude, da nossa ignorância, para transformá-la em sabedoria, em saúde, em luz, em crença e fé. Então, a perspectiva do Espiritismo, enquanto consolador prometido, é a capacidade de poder recolocar Jesus no caminho da humanidade, devolvendo esse homem-luz, esse traço luminoso, que não nos vincula a Deus externamente somente, ele nos vincula ao Deus que se nos habita, saindo do ego para mergulhar nas nossas sombras e poder descobrir dentro das nossas sombras de que nós somos deuses. E nos convida a fazer isso nos consolando, alinhavando esperança e nos dando esclarecimento e nos promovendo os recursos para que esse caminho ele possa ser feito com o mínimo de dor possível e com o máximo de aprendizado igualmente possível. E é esse caminho para dentro de autoiluminação, que sucede à autodescoberta, que nos faz seres reconectados com a divindade, mas que precisamos de uma pausa, não de 3 anos, às vezes de 3 meses, mas às vezes de 3 décadas. Mas não seria necessário 3 encarnações, mas quantos de nós estamos há 3 encarnações sem fazer o mergulho para dentro? Com a oportunidade de refletir para retomar o caminho e seguir como Saulo, agora Paulo, entreteceu. Porque depois que ele toma o caminho, vinha o testemunho. E no testemunho, ele deveria acolher, portanto, as agressividades, os apupos, as chicotadas, as pedradas, tudo quanto, a solidão, a mentira, a calúnia, tudo quanto, numa certa medida, foi lapidando o discípulo dos gentios. O Paulo, o pequeno, que se tornou grande na história da humanidade. Então, há dentro de você, dentro de mim, na nossa dor, um convite a que a luz venha. Há dentro de cada um de nós um sofrimento aguardando esperançosamente que se transmute numa possibilidade virtuosa. Há
na nossa ignorância, que às vezes nos empaca uma sabedoria escondida, do mesmo jeito que numa semente nós podemos entrevê-la, a árvore adulta, florescente e frutificando. Há, portanto, naquilo que nos limita, nos impede de avançar, e que muitas vezes se traveste como sendo uma grande dor, há uma grande luz aguardando ser desvelada. O Espiritismo, sem nenhum sadomasoquismo, acolhe a dor como mensageira bendita que nos faz reconectar com a divindade. Sem nenhuma fixação no sofrimento, porque a vida não nos poupa sofrimento, mas sem nenhum rechaço. A dor que nos comparece, que nos visita, porque se ela nos visita, tem um sentido. Nós precisamos entender o sentido. E acolher a dor como mensageira, para entender a sua mensagem e estabelecer um novo significado para a nossa existência, é a proposta que o Espiritismo traz para todos nós, enquanto Consolador prometido, o outro Consolador, que Jesus disse que haveria de enviar para que pudesse estar conosco, relembrar o que ele disse, dizer outras coisas que ele não poderia dizer. O Espiritismo vem e nos coloca a possibilidade de nós nos reconectarmos com a fluidez da vida, ainda que precisamos, às vezes, transpor um pedregulho ou superar alguns espinhos, ainda que precisemos, numa dada medida, experimentar a agrura dos testemunhos, às vezes no corpo, às vezes na relação afetiva, às vezes na profissão, porque os convites da dor vêm de diferentes lugares, porque eles falam das nossas diferentes vidas. E quando as diferentes vidas nos encontram impossibilidade de poder atualizar algum conteúdo, a misericórdia divina permite que venha aquele sofrimento, como que do nada. Você olha, não fez nada para que aquilo pudesse acontecer e ele aparece no teu corpo, na tua relação social, na tua emoção, às vezes na tua mente, às vezes numa dinâmica espiritual que envolve a tua família, às vezes na tua inserção da atividade profissional, convidando-nos para que todos possamos fazer o testemunho e seguir altaneiro, conduzindo a nossa cruz nas pegadas do Mestre, para poder transformá-la em instrumento libertador. Não há mais a cruz que nos imola idolatrando o sofrimento, mas a cruz como duas asas que nos permite voar acima de nós mesmos, superando as nossas limitações egóicas e fazendo as nossas conexões com o homem Cristo, o homem Deus, o homem luz, que nos permitiu encontrar em Deus uma mãe maternal que embala o universo e, por extensão, embala as nossas vidas. Muito obrigado. Vamos abrir para as perguntas. Bem, boa noite, obrigada, Alberto. Antes de a gente adentrar as perguntas, queremos fazer uma divulgação. Estamos, esse mês, os livros de Alberto Almeida, né? Os livros e os audiovisuais de Alberto Almeida, a editora Candeia, através do seu site, candeia.com/Alberto Almeida, estão com desconto de 25%. Então, toda a renda irá para o Jardim das Oliveiras e a Rede Amiga Espírita. Então, quem adquirir através desse site, www.candeia.com/Alberto Almeida, tanto os livros de Alberto Almeida, como também os áudios visuais, os descontos irá para o Jardim das Oliveiras e a Rede Amigo Espírita. Também queremos falar um pouco sobre a doação que puder fazer para o Jardim das Oliveiras, para ajudar ao projeto das famílias em estado de vulnerabilidade. Então, as contas bancárias estão sendo mostradas aí
na parte de baixo da telinha. Quem puder doar, também tem o QR Code também na telinha. É só colocar o celular, o leitor do celular, que vocês estarão ajudando ao projeto social do Jardim das Oliveiras. Mas vamos para a primeira pergunta com a nossa amiga Blanda Vieira, ao nosso irmão Alberto Almeida. Boa noite a todos. Vamos começar, né, como sempre, sem jamais esquecer, mandando um abraço a todos os que estão nos acompanhando. Temos aqui irmãos de todos os estados: Rondônia, Rio Grande do Norte, Pará, Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Piauí. Então, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. É com muita alegria que nós os recebemos aqui. E a nossa primeira pergunta hoje é do Daniel Rosa. Alberto, hoje eu, sendo espírita consciente como você, consultaria ao lhe dizer: não tenho vergonha de ter amado como amei. Me arrependo apenas por não ter amado mais do que amei. Se superei a dor, teria já o dom agora para reerguer quem sofre de amor? Quer que eu repita? Não. Eu entendi. Se você pôde rever questões internas e pôde atualizar, dissolvendo nós que ficaram para trás e experimentando hoje um sofrimento que te dá a condição de ter aprendido em cima dele, um aprendizado que ficou pendente, uma lição que ficou não aprendida anteriormente, você está habilitado, sim, a fluir nessa área, não só ajudando pessoas que se encontram nas dificuldades que você experimentou em torno delas, mas também você está autorizado a fluir em relacionamentos que possam ser promissores e diferentes daquele que aconteceu. Tudo que se nos acontece, se nós aprendemos, nós avançamos. Nós observamos, do ponto de vista da família e do ser humano, que aquilo que se repete é que nem na escola. A prova que traz um conteúdo de uma matéria e que é recolocada para o aluno é porque o aluno não aprendeu. Então, enquanto a gente não aprende, submetendo às provas, nós repetimos as questões. Na vida é a mesma coisa. Então, nós costumamos dizer assim, suponhamos, já que a pergunta foi de um homem, aquela mulher não me foi satisfatória, ela me abandonou. Aí ele se relaciona com o outro, essa outra mulher me enganou. Aí vai para a terceira mulher, essa me trocou por outro. Então, ele conclui depois lá da quinta mulher, as mulheres não servem, não prestam. Essa é uma análise superficial e apenas bem restrita, porque é uma análise de uma lição que está sendo apresentada e que não está sendo aprendida. A pessoa coloca a culpa nas mulheres. Ela não se olha para ver pelo que aquela mulher abandonou, pelo que aquela mulher falou mal dele, pelo que aquela mulher o trocou. Quando algo começa a se repetir, é sinal que tem alguma coisa em mim que faz com que, na vida, a vida me convide a olhar através de interlocutores, que também têm as suas dificuldades. Então, se nós pudéssemos olhar para nós mesmos, nós não precisaríamos experimentar tanto sofrimento, mas a gente experimenta porque a gente se fixa de que a gente é vítima e fica repetindo de que os outros é que estão gerando sofrimento para a gente. E aquilo acaba que se encalacra. E às vezes eu passo uma vida com aquilo encalacrado dentro de mim e levo para uma outra vida. E quando não, passo a tratar as pessoas que eu julgo que são aquelas pessoas que não prestam de uma forma descortês, de uma forma invasiva. Passo a me vingar, já que as mulheres não prestam, agora eu vou fazer com que elas sintam o que é um homem que também não presta. Aí a pessoa vai descendo ladeira. Então, essas encrencas, elas vão naturalmente se formatando dentro da gente. Se na mesma vida a gente não aprendeu a lição, fica para o ano seguinte como alguém que revisita a mesma sala ou a mesma disciplina, porque não foi capaz de dar conta daquele aprendizado. Eu sei que é difícil a gente aceitar isso, porque é mais cômodo a gente achar que foi vítima mesmo. Sim, a gente foi vítima, mas por que a gente está sendo tão vítima?
em que isso me suscita analisar da minha parte. Isso não desonera a atitude equivocada dos outros. Não é, portanto, a chancela do mal externo. É pelo que eu me conectei com o mal. Então, tudo que se repete na minha vida é um sofrimento que me diz respeito. Não diz respeito ao malfeitor que me fez mal. Me diz respeito a mim, que estou insistindo em nadar contra a correnteza. E começa a me afogar e culpa a correnteza. Mas sou eu que estou fazendo um descaminho. Então, eu sugeriria que aqui, aproveitando a questão que ele fez, abrindo esse leque para dizer àqueles que estão vivenciando situações de dores que se repetem, de que está havendo uma negligência de autoanálise para se libertar dos sofrimentos, aprendendo com eles. Muito bem, Alberto. Bem, queremos dar uma boa noite a tantos irmãos que nos acompanham praticamente em todos os estados do nosso país, pelo canal da FES TV, pelo canal da TV7, pelo canal do Jardim das Oliveiras e pelo canal da Rede Amiga Espírita. Irmãos do Uruguai, de outros países, do Portugal, de Los Angeles. E tem uma pergunta que veio através da TV7, da nossa irmã Luzia Torres, do estado do Rio de Janeiro. Ela pergunta o seguinte: eu tenho muita dificuldade para realizar meu trabalho, por não saber a nova tecnologia. Isto está me causando angústia, ansiedade, sentimento de incapacidade. Como vencer isto? É necessário, primeiro, aceitar de que temos os limites. Segundo, não se conformar com eles. Porque a maioria das pessoas com uma certa idade, diante da impossibilidade de lidar com a tecnologia, elas se retiram. Como eu estava ainda há pouco falando com uma pessoa que estava na quarentena, uma pessoa que tem lá nas proximidades de 90 anos, e eu estava dizendo para essa pessoa: então, como é que está o grupo que você dirige? E ele disse: pois é, não está funcionando, já está há mais de 2 meses. Eu digo: e por que você não está funcionando pela internet? Ele disse: eu nunca pensei. Eu não tenho facilidade com as máquinas. Eu digo: sim, mas se eu não tenho nenhum garoto aí que mora nessa casa aí, um neto. E comecei a brincar, porque a brincadeira suscitava a possibilidade dele entrever de que tinha a solução e de que o que eu estava sugerindo estava para além de uma informação ou de um receituário formal, habitual. Porque receitar para uma pessoa que tem quase 90 anos, que ela use a internet e faça o seu grupo funcionar, ele poderia achar que eu é que estava doente, né? Mas eu disse: então, o senhor pode se valer de alguém que possa lhe ajudar, uma pessoa mais jovem, porque o senhor tem muito conhecimento, tem muita experiência de vida, e o senhor tinha um grupo que o senhor funcionava 5 dias em 7 dias da semana, que não está acontecendo. E ele disse: como eu faço isso? Ele é um homem muito jovial, a despeito de não saber mexer com a tecnologia. Eu digo: ó, o senhor usa a plataforma Zoom. Aí ele pegou a caneta, eu acho que isso era uma telemedicina, pegou a caneta, disse: como é? Eu digo: Zoom, Z-O-O-M. Essa plataforma. Aí comecei a vender o produto para ele. Na verdade, eu estava vendendo uma ferramenta de saúde mental e física para uma pessoa idosa que está imobilizada em casa, tendo uma atividade plena espírita 5 dias a cada 7 por semana. E eu disse: você pode usar essa ferramenta, você pode usar uma outra ferramenta. Chamei já a filha e nós já fomos, então, ali articulando. E ele ficou tão animado, anotou, você veja como é. Então, a nossa companheira Torres, lá do Rio de Janeiro, eu quero dizer assim, é natural a sua dificuldade. Eu, por exemplo, eu já sei ligar o computador, já sei desligar. Mas eu tenho pessoas que me ajudam. Se você não sabe, você vai aprendendo com quem está do lado. Curiosidade é uma das características mais entronizadas nos dias atuais. A Amazon, que é a maior empresa mais rica do mundo, o seu gerador, o seu criador, propôs vários princípios do sucesso que lhe deu essa posição de destaque internacional e mundial. E ele disse: os 3 princípios fundamentais que eu poderia propor do meu sucesso, o primeiro é ter certeza de que aquilo que está certo, ou seja, ter convicção. O segundo era curiosidade. Veja, você tem que ser curioso
Era o segundo princípio que ele propôs. Curiosidade não é uma característica de criança. Isso é uma característica da alma. Toda alma jovial, ela é curiosa. E toda alma curiosa, ela tende a crescer e a aprender. Então, seja curioso, Torres. Transforme o seu impedimento através da curiosidade. Quando a gente usa a curiosidade, a gente resolve encrencas em todas as ordens. Se você tem um preconceito, por exemplo, contra gênero, racial, social, religioso, a gente transforma o preconceito com a curiosidade. A gente fica curioso para saber como é que a pessoa pensa assim, como é que ela vive assim, como é que ela é assim. Quando a gente coloca a curiosidade, tudo se transforma. Porque a gente sai daquela posição reativa para uma posição de imersão dentro do problema que a gente quer resolver. Então, eu sugeriria que você tomasse com seu neto ou seu filho e pegasse umas aulas de tecnologia e começasse a superar limites e pudesse ir avante. Porque é verdade que você não vai ser um expert de modo algum. Não vai conseguir alcançar o status de um adolescente, mas você pode superar limites e lhe dar acesso às comunicações virtuais, como a manuseio de um smartphone, de uma forma que você possa estar plugado no mundo. Você não precisa ser um rato de internet, mas a gente não precisa também ser uma preguiça e estar ali que não se move, porque é um aparelho. Há, portanto, que ter curiosidade, a ajuda de alguém. Pensar que a curiosidade é um valor do espírito imortal e de que não tem idade. Supere, portanto, os seus limites, acolhendo que tem os limites, mas para superá-los. E faça da curiosidade a pedra de toque de transformação para que você possa navegar nas redes sociais. A minha mãe tem 94 anos hoje, mas não faz muito tempo, mais ou menos uns 2 anos atrás, nós estávamos no evangelho lá na casa dela, ela olhou para mim e disse, meu filho, eu quero aprender inglês. Eu olhei, achei que ela estava tirando sarro comigo. Você conhece essa palavra sarro aí, né? Tirando graça comigo, né? E eu estava com meu irmão, olhei para ele, olhei para ela, disse, como assim, mãe? Disse, não, eu quero aprender inglês. Ela queria aprender inglês para mexer com a tecnologia, mas queria aprender de verdade. Eu puxei como se ela estivesse brincando, e ela não estava brincando. Eu digo, mamãe, eu não sei nem falar português. Como é que a senhora está querendo aprender a falar em inglês? Eu não consigo nem falar português direito. Imagina outras línguas. E a senhora está querendo aprender inglês. Jovialidade. No outro dia, um pouco mais antes desse, eu cheguei em casa, ela estava com 2 netos conversando pelo Message. Um estava em São Paulo, o outro estava no Rio Grande do Sul, conectada. E quando ela ia às lojas e o vendedor queria apresentar um aparelho mais simplesinho para idoso, ela queria um mais moderno. É coisa curiosa. A alma não conformada com seus limites. Isso é muito bonito, porque isso faz romper os seus limites. Eu tenho certeza que ela conhece mais tecnologia que eu. A despeito da idade, ela consegue, agora está com mais dificuldade por conta da doença e tudo, que ela tem outras doencinhas. Mas, se guardar as proporcionalidades, eu não chego perto. Mas eu aprendi com ela, nesse dia lá do inglês, depois conversando com meu irmão, e disse para ela na hora, disse, mamãe, a senhora nos dá tapa com luva de pelica, né? Que é aquela famosa expressão coloquial. Um tapa que não dói, mas que você fica envergonhado de si mesmo. O quanto a gente aprende com as pessoas que não se cansam de aprender. Nunca é tempo de aprender. Se você, Torres, estiver morrendo, é tempo de aprender. Porque lá na morte a gente vai aprender. A morte é uma experiência. Paulo viveu aquela experiência com Jesus ali. Aquela experiência é impossível ser dimensionada. É uma experiência, é uma vivência. Tudo que a gente vive é inesquecível. Tomar açaí em Belém do Pará é inesquecível. Você nunca mais vai esquecer que o açaí em Belém do Pará é o açaí sagrado. Fora do Pará é o açaí profanado. Essa foi muito boa. Adorei.
Mas vamos lá. Mandando ainda um abraço, temos irmãos do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás. Não sei se eu já citei, mas tem do Amapá, do Amazonas e de todos os nossos estados amados do Brasil. Temos também uma irmã que está nos acompanhando da Alemanha. Muito bom ver a doutrina chegando em todos os cantos deste mundão, né? E nós temos aqui agora uma pergunta da Cacau Maria, e ela questiona: Alberto, como vencer o sentimento de culpa? A culpa é um sentimento relativamente normal que faz a gente se dar conta de que não foi legal. Ela é disfuncional quando ela é uma culpa tóxica, quando ela é uma culpa que se transforma em remorso. Remorso nunca é bom. Mas uma culpa numa certa dose, ela é normal, porque a gente é o cair em si na linguagem do Espírito Emmanuel. Kardec usava uma expressão muito linda, como pedagogo que era, aportando na doutrina espírita, ele conseguiu dar um formato, mesmo naquela época, onde o pecado, a punição estava muito presente, ele dá um trato pedagógico muito lindo à luz do esclarecimento dos espíritos. Ele dizia que, diante de um erro, a gente tem que se arrepender. O ato dessa culpa normal que eu estava falando, na linguagem espírita, é arrependimento. Se eu me arrependi, eu caí em mim, me dei conta, saquei, não foi legal. Aí ele diz que tem o segundo passo. O segundo passo é a expiação. A expiação é o desconforto que eu sinto por ter errado. Porque eu dar uma topada, eu não vi, eu sinto a dor. Essa é a expiação. Eu pisei no pé de alguém, o arrependimento, eu saquei que eu pisei no pé de alguém. A expiação é ver a pessoa churumingando, reclamando, e eu ter que aguentar aquilo. É um sofrimento ver o outro sofrer. E, dependendo da falta, essa expiação ela é maior ou menor. E vem o terceiro passo, que é sincrônico, é ao mesmo tempo. Você se arrepende, sente dor e já está saindo para o terceiro passo, que é a reparação. Então, lidar com a culpa, kardecianamente falando, espiriticamente falando, é dar-se conta, arrepender-se, é experimentar o desconforto que é natural, porque você errou, e pode ser um desconforto pequeno ou grande, e logo sair para a reparação, significando dizer que eu sou responsável por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu faço. Eu não sou uma pessoa, portanto, que tenho uma falha de caráter, uma pessoa insensível ao que eu faço aos outros. Então, quando a gente se toca, que a gente não foi legal, isso significa que a gente tem saúde mental, a gente se tocou. Agora, a gente se toca, sente o desconforto e já pede desculpa. E já faz o movimento de reparação. E já vai ao encontro da pessoa e tenta reparar. Se você bateu o carro da pessoa, você já está ali. Pede desculpa, é o desconforto. A pessoa pode agredir você verbalmente, porque normalmente quando a gente é afetado, a gente tem um impulso. E em seguida você diz, vamos agora resolver, como é que a gente faz para consertar? E vai. É assim que a gente faz na vida. Nas menores ou nas maiores ações que não dão certo, que foram infelizes, que quando a gente erra o alvo, né? Porque pecar é errar o alvo. Quando a gente erra o alvo, na linguagem evangélica, a gente tem que se dar conta e poder acertar, fazendo um novo movimento na direção de acertar o alvo. Então, a atitude do espírita é ser responsável. A habilidade de dar respostas é a responsabilidade. Responsabilidade. A habilidade de dar respostas. Respostas para mim mesmo quando eu tive uma ação que não foi legal, que não foi boa, que precisa ser revista. Agora, se eu, ao invés de fazer isso, me agarro na culpa, aí eu entro no remorso, eu entro na culpa tóxica. Ela é demasiadamente nociva, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, conexões espirituais negativas, e ela acaba, se eu insisto, ela acaba por se materializar no corpo, gerando-me doenças. Como a dizer, e aí, você não vai se liberar dessa culpa? Você não vai resolver essa encrenca? Então, o Espiritismo é uma doutrina que nos dá muita liberdade de poder fazer e refazer responsavelmente as nossas movimentações quando elas não são legais. É uma doutrina proativa que nos empodera
da capacidade de poder dar novos rumos às coisas que a gente fez negativamente, ao invés de ficar numa lamentação improdutiva, vivendo o remorso, que é uma água parada, que só gera miasmas, bactérias e mau cheiro. Muito bem, Alberto. Bem, agora temos uma pergunta através do canal do Jardim, da senhora Sônia Almeida. Ela pergunta o seguinte: Doutor Alberto, boa noite. Como me livrar das mágoas e dores do passado? Eu acho que deve ter... Travou um pouquinho, mas voltou já a internet. Deu para ouvir, Alberto? Alberto? Não, eu não ouvi. Não ouviu, né? Eu vou repetir. A pergunta Agora veio através... Está ouvindo, né? Repita. A pergunta veio através do canal do Jardim, da senhora Sônia Almeida. Ela perguntou o seguinte: Doutor Alberto, primeiro ela saudou, dando boa noite. Como me livrar das mágoas e dores do passado? As mágoas, a exemplo das culpas, é o reverso da medalha. Se eu faço mal, eu sinto culpa. Se me fazem mal, eu sinto mágoa. Então, é uma medalha que, às vezes, a gente junta e dá uma encrenca imensa, porque eu junto culpa com ressentimento. Já vimos que culpa não é saudável. O que é saudável é dar-se conta, arrepender-se e agir responsavelmente refazendo. Do outro lado, quando eu sofro, eu tenho que assumir uma postura de perdão, deixando com o outro a responsabilidade do mal que ele me fez, sem carimbar esse mal, sem recibar esse mal. Porque se eu me detenho esperando que ele refaça, e ele não vai refazer, por exemplo, eu vou ficar me ressentindo. Ressentindo é o ressentimento. Eu fico sentindo muitas vezes ressentir, requentar uma encrenca que me afetou, e eu fico lembrando, aí eu fico algemado à pessoa que me fez mal, vivendo a dor que o outro me fez sofrer. Então eu tenho uma escolha: eu posso ficar esperando por várias encarnações que ele me refaça, que ele me peça perdão, que ele corrija o que ele fez comigo, dependendo do que ele tenha feito, menor ou maior, ou eu posso deixar com ele a encrenca dele com ele, fazendo em relação a mim mesmo um movimento de desligamento dele, que é o movimento do perdão. O ato de perdoar é perdoar, é doar inteiramente, como quem faz um pernoite, uma noite inteira, um percorrido na cidade, faz um circuito na cidade. O ato de perdão é você dar conta de que você sentiu dor, de que não foi legal o que o outro fez, de poder dizer para você: quem fez o mal foi o outro, não fui eu. De poder dizer: se ele me fez mal, é porque houve uma aquiescência dentro de mim, é porque em algum nível eu me coloquei no caminho dele, eu tenho a minha parte nesse mal. Às vezes eu suscitei que ele me fizesse o mal, às vezes eu provoquei que ele me fizesse o mal, mas suponhamos que eu não tenha feito nada, ele simplesmente atravessou uma preferencial e me bateu no carro e me levou para o hospital com várias lesões. Esse nada que eu fiz, porque foi o outro que atravessou a preferencial, me remete a compreender, segundo a lei de causa e efeito, que não existe acaso, azar. Então, se ele me pegou numa preferencial, tem alguma coisa comigo a ver com aquela pessoa que me achou ultrapassando uma preferencial. A pessoa não estava bebida, não estava alcoolizada, não estava drogada, não estava tomando remédio e ultrapassou uma preferencial. Eu já vi situações dessa ordem, a pessoa atravessar a preferencial e pegar o outro. Então, se me alcançou, é tipo bala perdida, né? Que eu digo que não é uma bala perdida, é uma bala achada. Dizer, a bala perdida vai e acha uma pessoa ocasionalmente, casualmente, não é casualmente, é causadamente. Tem uma causa. Então, eu tenho que ter essa leitura espírita da reencarnação, da lei de causa e efeito, para saber que aquilo que me alcançou é porque eu estou no meu mapa de experiências que eu preciso passar. E aí, eu vou me liberar dessa pessoa.
Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi psicoterapeuticamente atendendo o paciente. Eu estava fazendo uma regressão de memória nele e ele fora, enquanto criança, mortificado e acabou que faleceu vivendo uma experiência de agressividade de uma pessoa que cometeu crime, que foi cruel. Quando ele chegou no mundo espiritual, refazendo-se do processo com muita raiva, num dado momento, eu estou encurtando, o benfeitor, dialogando com ele, esclareceu para ele, disse assim, ó, você acha que sofreu isso por acaso? Aí ele ficava silencioso. Aí o benfeitor disse, não, você não sofreu por acaso. Você está magoado com ele, né? Mas você não sofreu por acaso. Você era uma pessoa que ainda não tinha possibilidade de se libertar, sofreu uma agressão, uma crueldade, você sofreu. Mas você sofreu porque você tinha débito, reencarnatoriamente falando. Você tinha dívidas. Você está consciente disso? Aí ele dizia, ok, estou. Então você está magoado com uma pessoa que ajudou você a liberar você do débito. Mas essa pessoa que ajudou a você a liberar do débito, ela se comprometeu com a lei. Porque para ajudar você a ser liberado do débito, a lei divina valeu-se de uma pessoa que escolheu ser cruel com você e escolheu arrumar um karma para ela. Então, para você se libertar, o outro se comprometeu com a lei. E não precisava, mas ele se comprometeu. Então, se alguém aí saiu na pior, aí já é o Alberto falando com a minha linguagem, se alguém aí saiu na pior, foi ele. Quem tem que pedir perdão, não é ele que tem que pedir perdão para você. É você que tem que pedir perdão para ele. Porque ele lhe ajudou a você atualizar uma conta kármica. Você atualiza uma conta kármica, mas ele se endividou. E não precisava que ele se endividasse, porque Deus não precisa que o malfeitor faça justiça com alguém que precisa ser justiçado. A lei não precisa que alguém se torne um criminoso para poder liberar alguém de uma pendência. Então, você está magoado com ele, você quer que ele peça perdão para você, que ele venha resgatar, quando é você que tem que ser grato a ele, porque ele lhe ajudou a você se libertar, mesmo que você não precisasse dele, e ele agora se comprometeu com a lei. Então, se alguém está devendo a alguém a rigor, é você que deveria ser grato a ele e deveria ajudá-lo, porque ele ajudou você indiretamente, mesmo usando o mal, porque ele vai colher o mal que ele plantou ao levar você ao morticínio e ao ter feito crueldade. Vocês entenderam o raciocínio que o Espírito fez? E o Espírito, então, esse meu paciente que estava nesse transe no mundo espiritual, ele caiu em si. E isso que o Espírito explicou para ele lá, usando essa metodologia e mostrando de um lugar mais alto, é que a gente pode analisar. Eu disse certa feita, eu estava na Recife fazendo uma fala, e eu acabei de fazer a fala, chegou uma senhora muito chorosa e me disse, eu estou sofrendo muito. Eu disse, mas pelo que você está sofrendo muito? Eu disse, porque o meu esposo me traiu. E estava aquele monte de gente, e eu intuitivamente me virei para ela e disse, que bom que não foi você quem traiu. Foi só essa frase. Anos depois, ela me encontrou e disse, eu quero lhe agradecer a frase que você me disse. Você talvez não lembre, eu não lembrava mesmo. Porque era aquela monte de gente, era uma pessoa a mais ali, e aquele monte de gente ali. Ela disse, o meu esposo me traiu, e eu disse para você que estava sofrendo muito. E você me disse, que bom que não foi você quem traiu. Então é assim. Nós precisamos olhar do mais alto para saber que quem erra é que leva a contabilidade do erro. Quem sofre o erro resgata o erro que experimentou promover no passado, resgata hoje. E se alguém fez o mal para esse outro alguém, a gente tem que ser grato. Certa feita, desculpe se eu me alongo nessa questão, mas ela é humana e do cotidiano de todas as pessoas, a mágoa e a culpa. E eu vou contar uma história aqui de um amigo. Esse amigo viveu uma experiência muito dolorosa, porque ele teve um processo de separação conjugal e que foi muito duro para ele sofreu muito, e foram umas dores que se multiplicaram. Lá pelas tantas, ele teve a oportunidade da reunião mediúnica da qual ele participava, segundo ele me narra, e um espírito amigo
naturalmente querendo atendê-lo, trouxe um obsessor dele. E o obsessor dele disse assim, para o médico que não sabia do sofrimento da pessoa, desse amigo, e disse assim, o espírito disse, poxa, mas eu era seu amigo, você me passou para trás. E esse amigo, dialogando com o espírito, disse, mas como assim? Não, você era meu amigo, eu amava você, mas você me passou para trás. Você levou a minha mulher, levou os meus filhos e levou os meus bens. Ainda fez uma falsificação da minha assinatura. Que eu, lendo o documento e vendo a minha assinatura, eu tinha dúvida se era eu de tão bem falsificado que estava. E depois de um certo tempo, porque eu fiquei na miséria, muito mal, você ainda veio me dizer que fez aquilo que tinha feito. E o espírito, então, dizia isso a ele, e ele, esse amigo, ouvindo o espírito, percebendo que tudo era verdade, porque no seu coração ele percebeu que era verdade, e ele estava fazendo exatamente a conexão que ele estava vivendo naquele momento, na sua existência, no aqui e no agora, aonde ele estava sofrendo exatamente todas essas perdas. Estava sofrendo muito. Então foi um benfeitor. Se viesse um benfeitor falando de perdão, talvez não causasse tanto impacto e tanto consolo. Mas veio o amigo do passado, que foi traído, disse tudo o que ele fez, quer dizer, ainda sobrava coisa em relação ao que ele estava sofrendo. E o espírito obsessor disse-lhe, né, sofrido, disse assim, engraçado, mas eu ainda te amo. Mas o que tu fizeste comigo? E aí o benfeitor disse, ele está me dizendo aqui que nós vamos conversar hoje à noite, durante o sono. E esse amigo disse, ainda vai ter um segundo tempo lá durante o sono. Você veja que não há inocente que se estabeleça na vida que esteja não visto por Deus. Todo sofrimento de um inocente é a lei que nos alcança, na bala perdida, na ocorrência. Não precisa que um ser humano faça um mal para que alguém resgate, não é necessário. A lei divina tem os seus vários movimentos, as doenças estão aí, os incidentes estão aí, os acidentes estão aí, e pode acontecer, e não precisa que ninguém se mova para fazer o resgate de alguém. Mas quando alguém se decide a fazer o mal, é alcançado pelo mal quem se coloca nessa mesma faixa de débito, aguardando, portanto, o ajuste de contas. Então, quando Jesus diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, é para que depois, se você não se reconcilia, você não seja entregue ao juiz, que é a consciência. O juiz te entrega ao oficial de justiça, que são os benfeitores espirituais. Ele te insere na prisão, que é o novo corpo, e de lá tu não sairás até que tu pagues o último ceitil. É a contabilidade kármica. Ninguém foge da lei. A gente vê inúmeros políticos na atualidade, por exemplo, no Brasil e no mundo. Falo dos políticos no sentido da governança maior dos países, das cidades, cometendo delitos. E a gente fica pensando, mas onde está Deus? Onde está Deus? Porque os políticos estão bem arrumados e às vezes mancomunados com outras autoridades e as coisas vão ficando e nada acontece. Aí a gente olha para uma pessoa que nasce com uma deficiência mental, que nasce com uma oligofrenia, com uma debilidade mental grave, aí a gente, mas onde está Deus? Às vezes está ali, é o caminho, a gente vai e volta. Ninguém foge da lei divina, a gente subtrai a lei humana, compra, engana, manipula, escapa, mas não escapa da consciência. É o que Jesus diz, o juiz. O juiz está dentro de nós mesmos. E os benfeitores nos ajudam a gente se recompor nascendo num corpo limitado, às vezes num país em regime de carência, às vezes numa circunstância de uma doença que leva a gente a repensar o poder, porque a gente vai para uma posição de dependência dos outros. Enfim, a lei de amor não precisa de que um filho se faça criminoso para que o outro filho resgate. Então, finalizando, os ressentimentos são possibilidades da gente aprender a perdoar. E perdoar é bom para quem perdoa, não é bom para quem é perdoado. Às vezes quem é perdoado nem valoriza,
Mas quem perdoa se liberta, porque faz o movimento de doação de amor inteiro, completo, e se liberta do outro, que fica, às vezes, fazendo novos erros, mas para mais tarde acordar com dores na mesma ou na outra existência, e sempre se questionando onde está Deus, que não vê o meu sofrimento. Fantástica, doutor Alberto. Essa resposta foi maravilhosa. Tentando não esquecer de ninguém, tendo em vista que temos muitos irmãos participando, diversas perguntas chegando pelo chat. Agradecemos a participação de todos. Mandamos abraço para o pessoal do Ceará, do Maranhão, do Amazonas, do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e da Itália. Também tem gente nos acompanhando da Itália. E, doutor Alberto, tem uma pergunta que segue um pouco a linha dessa última resposta que o senhor deu. Nós estamos fazendo ela porque mais de uma pessoa se sentiu tocada por essa pergunta e pediu para ela ser feita. É da Aline Souza, e ela questiona: doutor Alberto, como podemos lidar com as inseguranças no casamento, quando o nosso parceiro olha para outras mulheres e nega, nos chamando de doida, quando quer mudar nosso jeito de agir e quando ele próprio não muda? E ela continua: como agir bem sem esperar que o nosso parceiro mude ou sem esperar nada em troca dele? Essa é uma questão que envolveria uma palestra. Aliás, eu fiz um curso chamado Vida Conjugal, que é um curso de 9 módulos, que está postado no Jardineiro Net. Jardineiro Net é uma plataforma na qual você assina e tem acesso ao conteúdo tipo Netflix do Piniquim paraense. E lá tem essa imersão, é uma imersão chamada Vida Conjugal. São 9 módulos. Vai desde o namoro, casamento, separação, recasamento, divórcio, vai tudo. E traição também está posto lá como conteúdo. Eu quero recomendar àqueles que têm interesse amplo, né, e aprofundar esse assunto, que ajuda o Jardim das Oliveiras fazendo a assinatura do Jardineiro Net, é jardineironet.com, www.jardineironet.com. É essa plataforma no qual você tem acesso a esse e a outros conteúdos de outros amigos também do movimento espírita, e você se beneficia com o conteúdo. Essa é uma questão, portanto, que envolve muitos ângulos, porque a gente quer corrigir o outro e o outro que tem que se corrigir. Se é o homem que olha para as mulheres e diz que não está olhando, e a mulher vê que ele está olhando porque ela fica olhando para o olho dele, para onde ele está olhando, e se sente incomodada, essa é uma questão que precisa ser dialogada, porque se ele nega, é porque ele não acolhe. Ele não acolhe pelo quê? Porque ele não tem espaço? Ele não acolhe porque ele não admite nem para ele mesmo? Ele não acolhe porque ela não vai dar conta de receber a verdade, dele poder dizer: olha, eu olho, eu só estou olhando. Se ele disser isso, eu só estou olhando. Eu não estou tomando a pessoa para mim, eu estou olhando. E aí ela pode dizer, fazer aqui alguns ensaios. Mas você está olhando para outra mulher. Mas é uma mulher, uma filha de Deus. Eu estou olhando para a filha de Deus, bonita. Ela é bonita e o belo precisa ser admirado. Veja quanta coisa pode surgir de sofisma e de realidade. Porque essas coisas, elas acontecem. Mas se nós não temos a base de um diálogo verdadeiro, a gente não pode trazer, porque ele pode dizer: de fato, eu tenho uma tendência para o voyeurismo. E pode ser uma patologia, ele pode ter uma patologia de você estar fixado na capacidade de poder não conseguir desviar o olhar, traço de voyeurismo. Você não é um voyeurista, mas tem um traço psiquiátrico, aonde eu não consigo deixar de olhar para uma mulher, para uma área da mulher, do corpo da mulher, que eu não consigo. Isso é uma compulsão. Isso é uma compulsão que precisa ser tratada. Mas será que há espaço, se é isso, de ser compartilhado? Será que ele assume isso
Ou tem vergonha? Ou será que se ele disser isso, ela dá conta de acolher de que é uma patologia? Mas pode não ser uma patologia, pode ser um mau hábito, que se constituiu em um vício, que está dentro do extrato comportamental, cultural, do costume dos machistas. Então, vejam quantas variações existem. Mas o que eu penso é de que quanto mais diálogo nós pudermos ter, a gente vai alinhavando. Porque na época dos meus pais e da minha mãe, naquela geração, a mulher dizia assim para o homem: não, ele é um homem honesto, ele não faz nada na minha frente. Quer dizer, a honestidade do homem era não trair a mulher na frente. Ou, ele dizia assim, ele é um homem sério, porque ele nunca mexeu com nenhuma mulher da redondeza, da família. Ela sabia que mexia com outras mulheres. Então, estava dentro daquele contexto cultural, onde ao homem era permitido isso e era validado pelas próprias mulheres. Então, essas coisas elas vão sofrendo mudanças de acordo com a cultura, com o lugar. E aí você vai tendo vários enquadramentos. Eu vi uma cena naquela novela O Clone. Eu não assisto novela assim, mas de vez em quando a gente assiste um capítulo. E essa novela, ela era muito interessante porque ela trazia a cultura islã. E o homem, eu vi um diálogo do homem falando com uma das mulheres, ele dizia assim: você é egoísta, você me quer só para você, porque ela estava tendo um atrito com a outra mulher dele. Ele tinha várias mulheres. Você é egoísta, você me quer só para você, você pensa que eu sou só seu. Ele dava um pito nela. E daquele enquadramento cultural, ele estava com completa razão. E ela estava ali, minguada, porque dentro da cultura árabe proposta ali, estava tudo certo. Então, vejam, essas coisas, eu não estou dizendo que o cidadão está certo de olhar para a mulher, pelo amor de Deus, não vamos fazer essa conexão. Eu estou querendo mostrar vários ângulos e que a gente resolve dialogando, pegando a cultura de cada um, a história de cada um, a verdade de cada um e conversando exaustivamente para contratar, recontratar, buscar ajuda, quando é necessário buscar ajuda. E não viver na mentira, porque o problema é viver na mentira. Que a mentira insurge novas mentiras e quando a gente vê, a relação já foi. E lidar com a verdade e poder trabalhar a verdade, a gente vai buscando alternativas de poder manejar aquela situação. Porque, às vezes, eu me recordo de uma pessoa que, certa feita, me procurou e disse-me assim: eu vim buscar a sua ajuda porque eu não consigo deixar de trair a minha mulher. Eu amo a minha mulher, mas eu não consigo. E eu tenho um chamariz. Eu acabei com o meu Facebook, porque as mulheres vinham e eu não conseguia dizer não a elas. Eu tenho um problema com as mulheres. Se eu olho para uma palmeira e a palmeira, a folha da palmeira mexe, eu lembro da saia de uma mulher mexendo. Então, era um quadro que estava para além dos aspectos emocionais em nível psiquiátrico. E ele dizendo, eu quero salvar meu casamento. A minha esposa descobriu uma das minhas traições, porque eu faço tudo escondido. E eu confessei a ela e disse para ela o que eu vivo. Eu vivo um drama, porque eu não sei viver, não sei dizer não. Eu posso não procurar, mas se eu for procurado, eu não digo não. E eu não sei o que acontece comigo, que as mulheres me buscam. E ele era um homem bem apessoado, e as mulheres me buscam. E eu estou aqui para salvar o meu casamento. Eu contratei com a minha mulher que eu vinha me tratar. Eu sou um homem religioso, eu me afastei da condição religiosa, vivia uma religião que tinha grau de posição dentro da religião. Eu saí, fui para como se fosse um iniciante, porque não sou digno de estar naquele lugar onde eu estava. Veja, uma fala verdadeira. Ele estava se acolhendo. A esposa o acolheu e recontrataram a possibilidade de tentar fazer um caminho desde que ele se tratasse. E ele estava se tratando. Ele estava se tratando porque ele queria, não é só porque a esposa determinou, eles contrataram. E ficou no contrato, no recontrato da relação que deveria seguir, a possibilidade de se tratar. Então, ele disse, eu tirei Facebook. Aí ele começou a dizer os manejos, aonde ele estava
colocando a energia sexual dele agora, nós começamos a trabalhar isso. Então, eu quero colocar isso, eu estou dando esses exemplos, para mostrar que a coisa é muito mais complexa. Ela não é só sem vergonhice, ela não é só leviandade. E mesmo que seja leviandade, tem coisas por trás da leviandade. Pelo que uma pessoa é leviana desse ponto de vista, não respeita a esposa, não respeita o esposo. Pelo quê? Então a gente não pode ir para um julgamento selvagem. A gente precisa ir para o diálogo, para a compreensão, para a recontratação. E lá pelas tantas nós vamos avaliando se dá conta, se não dá conta, se isso é o meu limite, eu não aguento viver essa experiência como mulher desse lugar, se o outro não consegue se modificar, enfim. E aí é desse processo que a gente vai construindo soluções, que é sempre uma solução partilhada, onde tem cúmplices. E cada um que está na relação é que vai avaliar a possibilidade ou não de seguir o relacionamento ou interrompê-lo, na medida em que eu não dou conta de, às vezes, seguir numa relação na qual a outro não dá conta também de fazer as suas mudanças. E tudo é ético, ilícito e moral se nós conseguimos tratar as nossas pequenezas interiores, as nossas enfermidades interiores, e a gente consegue fazer isso de forma cúmplice. E se tiver que interromper, o relacionamento interrompe, mas saindo pela porta da frente, não pela janela e muito menos pelo bueiro. Perfeito, perfeito, Alberto. Bem, queremos agradecer a Alberto Almeida pelo belíssimo trabalho, pela atenção do convite. Temos 1h30 de live, com tanta amorosidade. E aos nossos irmãos, que tantas perguntas aqui que elaboraram, aos nossos irmãos do Jardim, a Mariette, Débora e Cíntia, que fizeram suas perguntas, peço desculpas por não transmitir a Alberto, às nossas irmãs da TV7, Marlene Brito, do Rio de Janeiro, a Ione e a Meire também, que eu não pude mediar também, Alberto, e as nossas irmãs, nossos irmãos da Rede Amiga Espírita da FESTB também, que a gente não pôde mediar para Alberto. Pedimos desculpas, mas o tempo, já extrapolamos o tempo. E Alberto, quer deixar suas considerações finais? Eu quero deixar o meu abraço carinhoso aos internautas e dizer que Espiritismo é bom por conta disso, porque não tem ponto final, é sempre o ponto seguido, reticências, e não tem última palavra, tem reflexões de acréscimos que a gente fica pensando, avalia, analisa. Não tem doutores de espiritismo, sacerdotes, somos sacerdotes, somos todos aprendizes. Jesus é o nosso mestre, Kardec é o nosso discípulo fiel, e nós somos os aprendizes, os alunos, aqueles que estamos nos aproximando de nós mesmos para aproveitar essa doutrina veneranda que nos ajuda a sermos pessoas melhores que nós mesmos a cada dia. Quero agradecer o carinho dos internautas, agradecer a Blanda, a possibilidade do nosso encontro hoje, e a Jeane, que já é nossa parceira de trabalho com o Jardim das Oliveiras. Um abraço carinhoso. Obrigada, Alberto, com certeza. Quero também agradecer a minha colega Blanda, a Renata Ouro, que está nos bastidores aí no chat, nos auxiliando. E Blanda, quer deixar suas considerações finais? Sempre quero, né? Olha a cara de quem gosta de falar. Gratidão a Deus em primeiro lugar, porque nós estamos aqui mediando. Eu ouço um eco da minha voz. Mas pode continuar, Blanda. Desculpa. Porque nós estamos aqui mediando pela graça dele e, no fundo, muitas das lições, das perguntas dos nossos amigos, elas nos tocam e nos transformam também. Gratidão pelo encontro ao Dr. Alberto, gratidão a todos que nos acompanharam pelo chat e que nessa noite Jesus possa iluminar a cada um, amparando os seus corações. As pessoas que disseram no chat que perderam um ente querido, que perderam um filho, que estão passando por situações de sofrimento. Eu peço que Maria Santíssima possa consolar seus corações, lhes auxiliar de hoje em diante. Um grande abraço a todos. Obrigada a todos, obrigada mais uma vez, Alberto Almeida. Que Deus lhe abençoe e abençoe todos os corações que voltem a Jesus. Tchau a todos. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.